A gente só fala inglês com a nossa filha desde bebezinha aqui no Brasil, mas as pessoas perguntam como é que fica o português dela, como que ela aprendeu o português, com quem que ela fala, como foi o processo, teve dificuldade. Então eu vou te contar tudo isso agora. It was not Peter Cat. I have a new Barbie now. Vem aqui pra casa, vamos brincar comigo. Oi, pessoal. Hello guys! Eu sou a Mayara do Bebelingue e aqui no nosso canal eu compartilho um pouco da nossa rotina de criação bilíngue. Eu sou comunicóloga, sou casada com o Rafa, que é professor e criador do método inglês de berço, e junto nós temos a nossa filha bilíngue, que nasceu e mora aqui no Brasil, então ela fala fluente inglês e português. Vou deixar aqui para vocês um vídeo dela falando inglês, para quem não viu e quiser conferir um pouquinho. A gente recebeu essa pergunta que eu tô deixando aqui de uma seguidora e eu achei bem interessante, por isso eu quis compartilhar aqui, porque eu acho que a resposta pode ajudar outras pessoas que tenham dúvidas parecidas, pode ser a dúvida de outros pais, né? Aliás, por favor, comente aqui no vídeo, porque essas dúvidas eu pretendo trazer mais aqui pra dentro dos vídeos do canal, trazer mais a carinha de vocês pra cá. Então a pergunta é a seguinte: Mai, tem algum vídeo onde vocês falam sobre o processo de aprendizagem do português da Jojo? Ela teve alguma dificuldade? Cheguei aqui há alguns dias e tô amando o conteúdo de vocês. Então, pessoal, o processo, tanto do inglês quanto do português da Jojo, ele foi, eu sempre digo essa palavra, mas ele foi extremamente natural. Só que o português, no meio do caminho, ele teve um problema, que eu vou explicar já já o problema pra vocês. Então lá, quando a Jojo nasceu, o Rafa, ele já era fluente, ele era professor de inglês na época, inclusive a gente tinha uma escola, que eu já falei pra vocês aqui, uma escola de inglês aqui na nossa cidade. Então o Rafa falava inglês com a Jojo. Só que aí quando ela nasceu, ele continuou trabalhando fora, enfim, na escola, e eu acabava passando bastante tempo com ela sozinha em casa. E eu resolvi que eu também queria falar inglês com ela, então eu acabava meio que copiando aquilo que ele fazia, só que o meu inglês, ele era bem básico, eu não falava como eu falo hoje em dia, não que eu fale super bem hoje em dia, mas eu falava bem menos. Então eu falava coisinhas que eu sabia, que são aquelas coisinhas bobinhas que a gente sabe, que eram bobinhas pra mim na época, mas eu vejo que foram extremamente importantes. Mas eu não falava o dia todo em inglês com ela, porque eu não tinha inglês suficiente. Ou seja, desde que ela nasceu, ela já tinha o inglês e o português. Mas aí eu fui aumentando o meu nível de inglês, e foi inclusive a partir dessa minha experiência, dessa dificuldade que eu tive para dar esse pontapé inicial para conseguir ampliar meu vocabulário, que o Rafa, vendo a minha dificuldade, começou a desenvolver o método, que é o nosso método inglês de berço, que para quem não sabe é um curso completo para pais que têm filhos de até 3 anos de idade e querem criar os filhos bilíngues aqui no Brasil. Eu deixo o site aqui para quem quiser conferir. Então, quando a Jojo tinha em torno de, eu acho que uns 2 anos e meio, não tem uma data exata assim, mas com 2 anos e meio eu tenho certeza que eu só falava inglês com ela. Teve um momento ali que eu consegui, aos pouquinhos, chegar de fato a falar só inglês com ela, que é o que eu faço até hoje. Então, tanto eu quanto o Rafa, nós só falávamos em inglês com a Jojo. Era livrinho em inglês, era música em inglês, era desenho em inglês, tudo era em inglês. Mas o português dela tava indo super bem, porque com 10 meses de idade, ou seja, um bebê, ela começou a ir pra creche. Então ela tinha o meu inglês em casa, o meu português em casa e também o português da creche, que era tudo em português. Então até essa idade, até os 2 anos e meio, ela tinha bem balanceado, digamos assim, o inglês com o português. Tava indo tudo normal, tudo natural. Mas aí, vamos ver se vocês descobrem o que aconteceu em março de 2020. Veio a pandemia. E todo mundo teve que se isolar. Acho que todo mundo também achava que ia ser 1 semana, 2 semanas no máximo, e depois tudo ia voltar ao normal. Então o que a gente fez? A gente ficou em casa e só inglês em casa. Aí passou 1 semana, passou 2, passou 3, passou 1 mês. E a gente tava achando legal, porque era uma oportunidade que a gente tinha de dar um foco maior no inglês, porque afinal de contas o português tem, qualquer lugar que ela sai por aí tem português, a gente mora aqui no Brasil. E a gente ficou ali no inglês, mas aí o tempo foi passando, e passou 1 ano, e a gente só no inglês, sempre pensando que num outro mês aquilo ia se resolver, a gente não imaginava que ia demorar tanto tempo assim. Então o português dela foi ficando ali de lado. Só que ela ainda tinha contato com o português, porque eu sempre falei português com o Rafa. E o Rafa, a gente se comunica em português um com o outro, independente se a gente tá na frente da Jojo ou não, então ela sempre ouviu isso. E ainda tínhamos contato com pessoas mais próximas, então ela também falava um pouquinho de português, só que não era tanto como antes, sabe? Diminuiu muito. Então ela ela manteve o português, pelo menos ela conseguia entender o português bem, porque ela tinha esse contato em casa, enfim.
Mas aí quando ela voltou pra escola, que ela já tinha 3 anos e meio, o português estava enferrujado. Eu vou mostrar um videozinho aqui pra vocês, eu acho que dá pra ver um pouquinho. Vou deixar aqui. Jolie, fala pra tia Sheila que você fez. Que é esse? Sol. O sol. E essa? Cobra. Estrela. Bola. Coração. Coração. Come here. I'm watching that cat. It was not Peter Cat. I have a new Barbie now. Vem aqui em minha casa, vamos brincar comigo? Vem aqui em minha casa. Eu tenho Barbie. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Agora já acabamos de tomar banho. E olha a surpresa! É uma toalha. É do Barbie. Ó, Barbie. E aqui dá de escrever o nome, ó. Nome. E olha que bonita! E eu tenho uma dessas. Eu vou mostrar, tá? Minha outra que já secou. É igual. Porque tem esses coisinhas, ó. Esse é mais escurinho que esse, porque esse daqui são mais escurinho. You're done? Então, tchau. Beijo. First, I'm gonna tell the end. Tá. It was one tiger, and it was a baby tiger that was this size, and it was called Rory. Rory. Okay. He was not afraid of anything at all. Hi guys, today we will be hiding this surprise bag, but it's a little bit different that I got it today. And you are gonna, I am gonna hide this surprise, and you are gonna try to find it. Ok. Good idea? Yeah. Shall we go? Ela não teve dificuldade porque, como eu disse pra vocês, ela tava com o português enferrujado, né? Então, era só enferrujado. Mas ela, rapidão, ela retomou, ela conseguiu se comunicar direitinho. Só que ela ficou com um sotaque, sabe, de gringo, assim. Ela, até hoje ela fala o caneta, o cadeira. Ela vai falar, ao invés de ela falar usar, tipo, usar um lápis, ela fala usar, tipo, coloca do use do inglês, sabe? Só que a gente sempre esteve de olho, muito atentos a essa questão da inteligência emocional da Jojo, porque a gente não queria que ela tivesse dificuldades e que ela sofresse com isso. Mas foi tudo tranquilo, gente. Até hoje, ela se vira super bem, vem as amiguinhas aqui em casa, ela fica muito tempo no português hoje em dia também, eu acho que até menos do que no inglês. Só que o inglês a gente já deu um up lá atrás, então funcionou super bem, assim, não teve dificuldade, foi muito tranquilo, por isso que eu digo, foi realmente natural. Então, assim, ela não teve dificuldade, eu acho que mesmo tendo esse detalhe da pandemia, o português, ele se desenvolveu sim com naturalidade. Hoje ela conversa em qualquer um dos idiomas, inclusive ela fica surfando de um idioma para outro com bastante facilidade e naturalidade. E eu vou até deixar um vídeo, quem não viu aqui, tem um vídeo dela fazendo isso. Vou deixar linkado aqui, vocês podem ver depois com calma. E foi muito tranquilo, eu não tenho do que reclamar, foi sempre muito... Eu sei que eu repito bastante essa palavra, mas realmente foi natural. A gente não forçou nada, a gente só soube guiar ela e os pais precisam ter essas informações adequadas para saber como guiar os filhos, para não causar nenhum trauma e para não sair aí nada fora do nosso controle, não, mas fora daquilo que a gente espera que aconteça, né? Fora do controle, na verdade, sempre alguma coisa sai, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, se você tá querendo criar o seu filho bilíngue, se você tá sentindo insegurança, você precisa de ajuda, acesse esse site aqui, porque tem vários pais falando de como que eles estão criando os filhos bilíngues aqui no Brasil. Tem várias experiências que podem ser parecidas com a sua experiência, você pode se identificar de alguma forma. Então, dá uma olhadinha aqui, eu vou deixar aqui e também na descrição
pra você conferir. Já tem vários vídeos lá, eu acho que você vai gostar. Pessoal, eu não sei se eu consegui responder a pergunta da seguidora da maneira que vocês esperavam, mas se ficou alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. Eu gosto muito de receber as mensagens de vocês, é isso que move o canal aqui. Quero trazer mais perguntas como essa, porque isso me ajuda a entender o que vocês precisam e o que vocês querem saber, tá bom? Ah, se inscreva, comente, dá like, faz toda aquela coisa que todo youtuber pede, mas realmente é importante pra ajudar aqui no canal e é um termômetro pra gente, tá bom? So, thanks for watching, see you, bye!